Tem algo que o Eduardo te falou, que tocou em algum ponto-chave, algo que te surpreendeu? Ele falou sobre o culto no lar, sobre inveja, né? E eu tenho percebido mesmo que a gente tem passado na nossa família, na nossa casa, por um momento assim de inveja, das mínimas coisas, das pequenas conquistas ou das grandes conquistas que a gente tem adquirido. E você não precisou de falar nada, ele já tocou Ele nesse já assunto tocou com você. Porque, de fato, essa pregação interna, essa conversa do nosso espírito com o nosso corpo, que a gente tem que lembrar que o nosso corpo são trilhões de pequenos corpos. Há, segundo os cientistas, junto de nós, no nosso corpo, cerca de 1 trilhão de células para cada 10 quilos de peso. Então, de acordo com o nosso peso, nós vamos ter 8, 9, até 10 trilhões de serezinhos, porque cada célula, segundo André Luiz, é uma mente primitiva, que está sob o domínio da nossa própria mente. Então é um universo, nós temos em nós um universo microscópico. E de fato, lembrando uma mensagem que o Chico recebeu pela psicofonia, pela fala, que está expressa num daqueles livros, se não me engano, Instruções Psicofônicas ou Vozes do Grande Além, do Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, publicado pela Federação Espírita Brasileira, era um médico chamado Lourenço Prado. E ele disse, através do Chico, porque a mensagem foi gravada naqueles gravadores antigos, né? E tem-se a palavra do Espírito até hoje, transcrita em livro. E ele disse, ele tinha sido médico na Terra. E no além fala através de Chico Xavier, nós somos o médico de nós mesmos. Nós temos o poder de nos autocurar. Então, como? Mas as pessoas falam, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou despertar, não é? Para essa questão? A gente sabe aí pela ciência de quem é afeito a essas questões do sentimento, da mente, da psicologia, da psicanálise, que o momento do despertar é justamente o momento do desconforto. É o momento da tristeza, é o momento da depressão, é o momento do tédio, é aquele mal-estar orgânico que nos incomoda, a dor de cabeça, é a doença inesperada que chega. Nós estamos aí no final de uma pandemia do Covid-19, uma doença nova, inesperada, mas que chegou a bom termo e a boa hora, para nos despertar para muita coisa que estava latente em nós. Então são esses momentos de desconforto externo, né? Seja nos nossos relacionamentos familiares ou mesmo nas nossas profissões, quando chega às vezes o momento do tédio, o apelo pela mudança, que nós vamos buscar alguma coisa. Nós vamos fazer aquilo que Jesus nos pediu para fazer há 2.000 anos atrás, né? Há 20 séculos atrás, quando ele fala conosco, batei e a porta se vos abrirá. Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Ou seja, a sabedoria celeste, ela não vai se impor a nós, não é? Eles não vão descer dos céus e fazer a nossa mudança, como você muito bem falou aí. Eles precisam do nosso suor, da nossa transpiração, da nossa ação. Nós é que precisamos ir
buscando-os, não é? É aquela história da escada de Jacó, que na sabedoria do Velho Testamento era a escada infinita, né? A escada de Jacó. E cada degrau é uma etapa evolutiva. Só que nós precisamos tomar a ação, tomar a decisão de subir. Nós não podemos ficar aqui no regichão. Nós temos que buscar a espiritualidade maior. Nós temos que bater à porta da luz espiritual. Nós temos que pedir forças novas, coragem. Não é pedir coisas materiais, não é pedir benefícios transitórios, não é pedir amores transitórios. Nós temos que pedir as virtudes da alma, coragem, determinação, fé, boa vontade, paciência, resignação. Porque se a gente pedir isto, os céus nos atenderão, não é? Quando a gente bate na porta da luz, do conhecimento superior, a porta do conhecimento superior se abre diante da nossa busca. Quando a gente busca a paz, a fraternidade, a justiça, a solidariedade e o amor entre todos, nós encontramos este amor, nós encontramos esta paz. Por isso que Jesus falou conosco: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, antes de subir aos céus. Então, ele já deixou essa paz conosco. Ele já nos entregou esse caminho de verdade e vida. Agora, nós temos que fazer o nosso movimento da ação, buscando esses recursos na nossa vida diária, para que isso se realize em nós. Se nós temos o desejo de nos elevar, se nós já estamos no rol daqueles que sinceramente buscam o caminho da espiritualização, nós saberemos encontrar o roteiro seguro, exposto tão divinamente pela palavra e pela ação de Jesus de Nazaré, e pela exemplificação do seu apóstolo, como você aí já citou. Hoje nós o conhecemos como Chico Xavier. No século XIX, como professor Denisard Rivail, em França. Um pouco antes disso, no século XVII, como René Descartes. Um pouco mais antes disso, no Brasil do século XVI, um padre Manuel de Paiva. Um pouco antes disso, como Francisco de Paula. Um século antes, como Jan Hus. 2 séculos antes, como Francisco de Assis. Mais alguns séculos antes, como Gastão, companheiro de Emmanuel, né, na cidade de Remy, na França. Um pouco antes disso, nos primeiros séculos do cristianismo, vamos vê-lo também em outras personalidades, até chegar na época do Cristo como João Evangelista. E um século antes, como o sacerdote Allan Kardec dos druidas. E mais alguns séculos antes, como Platão. Veja bem, uma trajetória que talvez ele tenha começado ali em Platão. Interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo ele coloca: a obra de Sócrates e Platão é precursora do cristianismo. Veja só, olha a ligação
dele com o mestre já como Platão, não é? Então, a partir daí, vem descortinando, nós estamos falando de mais de 25 séculos de trabalhos e serviços constantes em favor da espiritualização terrestre. Antes disso, ele teve outras vidas mais ligadas ao mundo, tanto vamos dizer assim, na civilização egípcia, 2 vezes faraó. Entre os hebreus, foi uma personalidade também dos primeiros profetas, que nós temos ciência que ele foi Daniel, foi Isaac, não é? Nós temos notícia, inclusive, que na Índia milenária, ele foi também um Mahatma, porque, certa ocasião, quando o Dr. Barnard vem ao Brasil para fazer as suas famosas conferências, dentro das pesquisas que ele empreendia sobre as vidas, as reencarnações, nos objetos de pesquisa de seus livros. Numa segunda vinda ao Brasil, na primeira vez ele não teve condição de conhecer o Chico, mas ficou sabendo dessa obra extraordinária e desse exemplo de vida extraordinário que foi o Chico. E em 1972 ou 3, se não me engano, foi organizada na casa do professor Henrique, não, agora me foge o nome dele, um grande cientista brasileiro, fundador do Instituto, Hernani Guimarães Andrade, exatamente, e a esposa dele organizaram esse encontro na casa deles. Ele foi fundador do Instituto de Psicobiofísica do Brasil, não é? E o Dr. Barnard estava lá com o casal do Dr. Hernani Guimarães Andrade, a Suzuki, sua esposa, outros amigos como o casal Galves e outros demais, inclusive intérpretes, não é? E o Chico foi contando ao Dr. Barnard as suas experiências com a Índia. E o Chico contava, nós conseguimos recuperar alguma parte do áudio deste encontro. E o interessante, Sebastião, é que em determinado momento ele talvez se empolgando com o encontro ali diante daquele representante muito digno da Índia e da ciência indiana, ele começa a descrever a paisagem da Índia. E, para surpresa de Dr. Barnard, o Chico descreve a cidade natal dele. E com tamanha vivacidade que o Dr. Barnard ficou espantado e perguntou ao Chico, mas então o senhor já esteve na Índia? Eu não sabia que o senhor já tinha estado na Índia. E o Chico parece que ele é pego de surpresa, não é? Pela realidade do momento, e se desculpa com o Dr. Barnard e fala com ele, não, eu nunca saí do Brasil em direção à Índia. Nós já fizemos viagem à Europa e aos Estados Unidos, mas nunca passamos pela Índia. Mas então como que o senhor sabe, o Dr. Barnard fala com ele, com tanta vivacidade, e eu sei o que o senhor está falando, se não me engano ele falava da cidade de Madras, na Índia, que era a cidade natal de Dr. Barnard. O senhor está descrevendo, e eu sei porque eu sou nascido na cidade, o senhor está descrevendo com perfeição. E o Chico vai dizer a ele que em 1935 o espírito de Emmanuel havia levado Chico para visitar a Índia, espiritualmente, e eles passaram por diversas cidades indianas, recordando naturalmente o passado, e se dirigiram ao pé dos Himalaias, onde existe um lago muito bonito,
e uma localidade onde hoje vivem os monges, naturalmente, da fé hindu, budista, não sei bem dizer qual daquelas denominações. Mas, enfim, um mosteiro, um templo de meditação lá na Índia. E o Chico, então, espiritualmente, conta que ele foi recebido por 20 Mahatmas. 20 Mahatmas. E o Dr. Barnard fica muito impressionado com isso. E pergunta a ele, sobre o que vocês conversaram? E o Chico, então, disse que cada um daqueles 20 Mahatmas fez uma vibração especial em favor do Chico, em favor da vida de Francisco Cândido Xavier e em favor do trabalho que ele estava começando a desenvolver no Brasil com a mediunidade espírita cristã. E que logo depois dessas forças espirituais, dessa bênção espiritual que ele recebeu de cada Mahatma no mundo espiritual indiano, que eles comentaram com ele que eles estavam preocupados com a invasão, que no futuro aquela região que hoje nós chamamos de Tibete seria invadido pela China. Veja bem, muito antes da invasão chinesa acontecer. E o Chico já sabia disso. Aí, quando ele terminou o relato, o Dr. Barnard estava com os olhos marejados de lágrima, todos estavam emocionados, e os circunstantes testemunharam isso para os nossos familiares. Uma das nossas tias-avós, Nair Machado Pascoal, e o marido dela, Silvio do Couto Pascoal, estava presente. E eles testemunharam isso, que quando o Chico acabou de dizer para o Dr. Barnard que no final se despediu daqueles 20 Mahatmas para retornar ao Brasil, o Dr. Barnard se levantou da cadeira onde ele estava sentado, se ajoelhou perto do Chico Xavier e pediu licença para beijar-lhe as mãos. E o Chico, espantado, mas não faça isso, e quis impedir aquele ato de reverência. E o Dr. Barnard falou para todos os circunstantes ouvirem: não, eu sou da Índia, eu tenho a tradição religiosa do meu país, que é a Índia, que é uma tradição milenar. E eu sei que somente pode participar de uma reunião de Mahatmas quem Mahatma é. Então, veja bem, nós não sabemos ao certo quem é Chico Xavier. Mas eu termino dizendo o seguinte: a dona Neném Aluoto, que presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos consecutivos, de 1962 a 1995, e que conheceu e foi amiga de Chico Xavier durante 60 anos, de 1942 a 2002, ela dizia para nós: Chico Xavier é